vidas através desse projeto. E por que a importância de Deus trabalhar em nossas vidas? E esse mesmo texto que nós vamos ter de Ruth, capítulo 1, é a semelhança que nós encontramos em Filipenses, capítulo 2. Então a gente vamos transferir a mensagem do Senhor de Filipenses 2 para Ruth, capítulo 1, para você ver naquilo que nós colocamos, porque em Filipenses capítulo 2, ele mesmo fala a respeito do conforto, a respeito daquilo que estava para estar vivendo. E nesse momento que nós vamos entrar nesse projeto, desse livro de Ruth, nós vamos aprender uma coisa aqui que é muito importante. Porque em Filipenses capítulo 2 fala a respeito se há algum conforto, se há algum consolo, em amor, alguma comunhão no Espírito, se há algum afeto e compaixão. Ele diz que era para completar a alegria e completar o gozo. E nós entramos aqui no livro de Ruth, para você ver a história, como é que Deus trabalha. Ruth, capítulo 1. Sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que o homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e a sua mulher e os seus 2 filhos. E era o nome desse homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e o nome de seus 2 filhos Malom e Quilom. Eles eram efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, esposo de Noemi, e ficou ela com os 2 filhos, os quais tomaram para si, mulher de Moabita. E o nome de uma mulher dessa era órfã, e o nome da outra era Ruth. E ficaram naquele lugar quase 10 anos. Chegando um certo tempo, no versículo 5, morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e do marido. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe comida. Eu quero que você volte aonde você está. Só dá um passinho atrás do livro de Juízes. Só dá um passinho atrás do livro de Juízes, capítulo 2. E aí só voltar um pouquinho. Juízes, capítulo 2. No versículo 15, versículo 16 e 17. Juízes, capítulo 2. Versículo 15, 16 e 17. Por onde quer que saia, a mão do Senhor era contra eles, para o mal. Como o Senhor tinha dito, e como o Senhor tinha jurado, estava em grandes aperto. No versículo 16, levantou o Senhor juízes, que os livrasse da mão daqueles que roubavam. Porém, tampouco ouviram os juízes, antes se prostituíram após outros deuses, encurvaram-se a eles depressa, servia do caminho, desviava do caminho, por onde andaram seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor, mas eles não fizeram assim. Amém? Nós saímos lá do capítulo 2 de Filipenses, a respeito de conforto, a respeito de afeto, amor, compaixão, e ele fala, se nisso tiver essas coisas, para que isso seja completado em alegria, seja completado em amor e gozo. E nós entramos no livro de Ruth, nós encontramos uma família que estava trabalhando, morava em Belém, e nós todos sabemos que Belém é considerada a casa do pão. E Belém tem uma tendência fortíssima em Belém, porque Belém foi o lugar que Jesus nasceu. É a casa do pão, o lugar que Jesus nasceu. Então é um lugar que nunca ia ter perecimento. Quando nós temos problemas com justiça, alguma coisa, nós todos corremos atrás de um juiz. Nós procuramos um juiz para que nós não seja roubado. E nós aprendemos que nos maiores problemas nós temos um advogado que é o Jesus. E nós temos Deus que é o nosso juiz.
E Jesus, como advogado, ele pega a nossa causa e apresenta ao Pai. Nesse livro de Ruth que nós encontramos, a Bíblia diz que houve um aperto na terra, problemas de alimentação, fome. E Abimeleque pegou os seus 2 filhos e a mulher e saiu daquele lugar para ser peregrino. E o texto da Bíblia diz que nós estamos na terra aqui de passagem, nós somos peregrinos, mas nós estamos em busca de uma coisa melhor. Mas nós temos uma pessoa que direciona nós para o melhor. Nós temos Jesus, que é o advogado, nós temos Deus como juiz, que ele diz, nós estamos aqui como peregrinos, mas nós temos uma pessoa, nós temos o Espírito Santo que nos dá a direção, porque nós não sabemos pedir. Em Romanos capítulo 8 faz isso. Abimeleque já fez o contrário. No momento mais apertado que o juiz estava julgando a terra, nós damos que o Senhor levantava juiz para que de tudo aquilo que estava sendo roubado, o juiz ia dar livramento. E tudo que Deus vai dar livramento tem que aprender a esperar. Tudo nós temos que aprender a esperar. Às vezes tem coisas que não é como eu quero, como você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer. Há um tempo que o Senhor trabalha. O que aconteceu? Nós encontramos nesse texto que a fome começou a apertar em Belém. Abimeleque juntou a família, saiu daquele lugar. Não pediu uma direção para Deus, não orou, não buscou o propósito do juiz, qual era o projeto do juiz, qual era o julgamento, porque Deus levantou um juiz para que eles não fossem roubados. Nas nossas vidas também. Se você trabalhar um tempo numa firma, se você trabalhar num lugar, logicamente, se o teu caso for parar na justiça, vai parar no juiz para que você não venha a ser lesado. Por isso, ele não esperou o tempo do Senhor. E nessa saída, ele teve muitas perdas. Primeira coisa que ele saiu, ele já perdeu a vida. Passando algum tempo, perdeu também os filhos. E nessa perda só ficou uma pessoa da família da onde saiu de Belém, Noemi. Morreu Abimeleque, Malom e Quilom. Os filhos e o pai morreram. E a mãe ficou sozinha, porque Noemi significa agradável. De tão agradável que ela era, de tantas perdas que ela teve, que ela falou que não era para chamar ela de mais agradável, que ela sentiu amargurada. Ela sentiu uma mulher amarga. Imagina como estava Noemi amarga a defeito das perdas. Porque as perdas também deixam as pessoas amargurosas, viu? Deixa pessoas em situações difíceis. Se não tiver uma estrutura, praticamente não passa. E nós encontramos que quando Paulo fala a respeito de conforto, a respeito de gozo, alegria, de ficar, permanecer em tudo no lugar, vai ter dificuldade. Mas se estiver fiel diante de Deus, Deus sempre vai preparar alguma coisa para que eu e você possamos sair daquela situação. É no tempo dele, no momento dele e na hora dele. Só que se não esperar o tempo de Deus, vem perdas. Nós vimos aqui uma família destruída porque não esperou o tempo de Deus. Saiu de um posicionamento que poderia estar esperando a vontade de Deus, porque Deus tinha levantado um juiz para que não fosse roubado. Porque se houve fome naquela terra, tinha pessoas, é como se fosse a África do Sul. Lá na África do Sul tem comida, mas lá existem pessoas maiores que não passam fome, só passa necessidade aqueles menores. Nem todo mundo lá é pobre, mas tem pessoas grandes lá que não deixam a alimentação chegar aonde está a pobreza, porque tem pessoas que vivem bem através daquela pobreza. No Brasil nós temos esse projeto. No Brasil nós sabemos disso, porque as pessoas muitas vezes temos que sair, não precisa ir para o norte. Em São Paulo mesmo tem um monte de pessoas que é beneficiado através da pobreza, através daquele que tem necessidade. Então todo lugar vai ter esses benefícios, todo lugar vão ter. Só que nós estamos vivendo um momento que em todo lugar do Brasil, nós estamos vendo protesto. As pessoas estão se protestando. A primeira coisa que todo mundo foi abrir o protesto foi a passagem de ônibus, 20 centavos. Fizeram o protesto, chegou num ponto que isso foi resolvido. Mas
São coisas que às vezes as pessoas começam um trabalho, mas não tem Jesus como prioridade, não tem Deus como prioridade. Veja só como a gente às vezes precisa, nas necessidades do Novo Testamento, de um advogado Jesus. Quando nós entramos em Isaías, ele fala a respeito do governo, do menino que ia nascer, do governo que estava sobre ele, o príncipe da paz, tudo. Essa família praticamente ficou sem nada, porque saiu de um lugar fora da direção de Deus, fora do tempo de Deus e fora da vontade de Deus. E nós encontramos que o Senhor, ele tem tanto amor, Deus ele tem tanto amor, abençoar tanto maior como menor diante dele, que Deus não tem acepção de pessoas. Deus não preocupa, Deus que ele abençoa. Mas se sair debaixo do projeto de Deus, começamos a ter perdas. Veja bem, nós encontramos uma família, pela visão do marido, saiu de um lugar porque estava faltando comida, a falta de alimentação, e saiu do local. E nós sabemos muito bem que o problema não é sair, o problema é saber debaixo de que visão que está saindo, debaixo de que direção está indo. E o texto diz mais à frente que depois de mais de 10 anos, Noemi voltou para Belém, porque o texto diz que ela ouviu falar que do lugar que ela saiu, o Senhor tinha abençoado com o pão, o Senhor tinha dado alimento naquele lugar. Mas agora nós perguntamos, e as pessoas que ficou lá? Ninguém morreu de fome, ninguém teve problema. E o interessante é que, da onde ela saiu, o texto não fala que ninguém de lá morreu, mas ela que saiu debaixo da visão do seu marido, perdeu o esposo, ainda perdeu 2 filhos, e perdeu os 10 anos daquilo que tinha em Belém. Imagine agora para voltar para trás, para começar de novo. Porque essa semana a gente estava olhando, Deus não trabalha com remendo. Deus não remenda as coisas não. A Bíblia diz que o Senhor não coloca vinho novo em odre velho. A Bíblia mesmo fala que se o Senhor colocar alguma coisa nova em odres velho, aquilo que é novo vai romper. Então o Senhor ele coloca coisa nova em vasos novos. Então, quando o Senhor fala de colocar alguma coisa, ele renova tudo. O Senhor não tem esse negócio de colocar um negócio. É a mesma coisa, você pega uma roupa nova, você pega um remendo velho e vai colocar, não vai dar certo. Deus não trabalha assim. E essa mulher, para voltar para Belém, ela teve muita dificuldade para voltar para Belém, porque às vezes nós saímos do posicionamento que nós estamos e nós achamos que para voltar daquele nível que está é só aceitar e voltar. Não é bem assim não, porque o tempo que ela teve em Belém, ela estava com os filhos e estava com o esposo, era completamente diferente. Agora ela passa a voltar para Belém, ela não tem nem os 2 filhos e nem o esposo. Ela vai ter de começar uma coisa sem o esposo e começar alguma coisa sem os 2 filhos. Estava num lugar, saiu de um lugar com o marido, com os 2 filhos. Agora vai voltar para trás sem os 2 filhos e sem o esposo. Então agora você imagina os sentimentos de perdas. Porque agora entra aquele sentimento, por que eu fui sair daqui? Eu estava aqui bem, o Senhor está, por que eu fui sair daqui? Aquela amargura. Se não tiver um projeto de oração, a pessoa não consegue começar de novo. E atrás disso, ela me traz outro problema. Ela me traz a sua nora por nome Ruth, que ela não habita. Em Belém, não aceitava pessoas que adoravam outros deuses. Moabitas vem da filha do relacionamento de Ló com as filhas, porque em Moabe tinha o costume de passar as crianças no fogo. É um deus chamado Quemosh, tinha uma idolatria, então não poderia ter aquele sistema em Belém. Imagina, ela voltou para Belém, ela tinha que lutar pela nora, porque a nora era
agredida. Agora veja bem, quando nós lemos o texto, se há algum conforto, se há algum afeto de amor, e a Bíblia diz completamente sobre isso, se há alguma alegria, porque isso tem que ser feito pela vontade do Espírito Santo de Deus. Imagina quando você se volta para um lugar que você não encontra mais conforto. É igualzinho quando alguém tem uma casa, que alguém perde a casa. Acho que qualquer um aqui, às vezes, você chega na sua casa, por mais ruim que seja a sua casa, é a sua casa. Vai ficar na casa dos outros para você sentir na pele. Não é a mesma coisa do que a sua casa. Você vai na casa dos outros, na casa das pessoas, até para você abrir uma geladeira, você vai ter que pensar 10 vezes como você vai abrir essa geladeira. Se na sua casa, se você pula no sofá, se você tem liberdade na casa dos outros. Às vezes na casa das pessoas você entra no sofá, tem aquela almofadinha, dá vontade de você pegar a almofadinha e deitar à vontade, porque na sua casa você tem essa liberdade, e na casa dos outros você não tem a mesma liberdade. E às vezes as pessoas estão dentro de uma casa, está tendo conforto, a pessoa tem tudo para ser melhor, que nós temos em Filipenses capítulo 2. Se há conforto, se há um afeto, se há aquilo que o Senhor preparou, nós não podemos abandonar isso, porque às vezes nós saímos de um posicionamento que está bem, às vezes nós queremos um outro melhor, e acaba ficando sem nada. E quando fica sem nada, o problema não é você ficar sem nada, o problema é você começar do nada. Porque para você começar, você precisa de apoio, você precisa de pessoas que te ajudam, você precisa de uma visão boa, pessoas que têm uma visão boa. E Noemi chegou numa situação tão difícil que ela ficou sozinha, por causa da visão do esposo, que saiu de um lugar fora da direção de Deus e teve percas. E Ruth e Orfa, que eram suas noras, choraram junto, aquele banquete todo fizeram. Irmão, às vezes as pessoas choram, você fala, poxa vida, né? Ele até chorou, como diz na Menina de Ouro, né? Padre, o teu sermão até chorei. Só chorar não quer dizer que agradou a Deus, não. Tem um monte de pessoa que chora, irmão, mas, como disse, é inimigo da cruz. Orfa chorou e não voltou. Orfa chorou e não ficou junto com Noemi. Ruth chorou, mas ficou junto. Voltou para ajudar a começar do zero. E a Bíblia diz que Noemi já era uma mulher amarga, idosa. E você sabe muito bem que as pessoas vão ficando uma idade mais avançada, ele vai ficando criança. Você sabe disso. Ele vai ficando, da certa idade, ele vai ficando criança. Tem que ter paciência, tem que ter sabedoria, tem que ter amor, tem que ter coisas de Deus no coração para cuidar. Tem que ter, porque se não tiver não cuida, porque se não tiver não tem paciência, porque o Senhor diz para nós que se nós não fazermos uma criança, nós também não podemos herdar o reino do céu. Nasce criança e se fica muito velho, morre criança. Morre criança. É interessante, nasce criança, depende da idade, vira criança. Semana passada, eu e o Diego, nós fomos orar para pessoas idosas. Aí depois eu estava conversando com ele da cena que ele viu, que nós vimos. Às vezes, só você olhar, você acha que resolve o problema. E ainda hoje eu estava conversando com um pastor hoje, aí veio aí fazer um debate na oficina, nós estávamos conversando. Você sabia que se você, na idade que você tem agora, na minha idade que eu tenho, se você não for uma pessoa amável, se você não for uma pessoa amigável, você sabia que na velhice isso vai te fazer falta? É impressionante. Na velhice vai te fazer falta. Porque na velhice você precisa de companhia. Na velhice você precisa de pessoas boas do teu lado. Na velhice
você precisa de pessoas que cuidam de você na velhice, até filhos. Depende do tratamento que é hoje. O que vive hoje na velhice, o filho não cuida, porque nós encontramos um monte de situação que quando a mãe e o pai ficam velhos, os filhos empurram no asilo. Eles colocam no asilo porque não vou pôr lá porque é melhor. Mentira, eles não querem ter trabalho, porque dá trabalho. Pessoas idosas dá trabalho, porque quando chega uma certa idade, é um monte de coisa que não pode comer. Aquilo tem que ser tratado com amor, tem que ser feito com amor, tem que ser dado na hora certa. Olha, isso mexe com a vida de uma pessoa. E nós encontramos aqui no texto, porque às vezes todo mundo fala assim, poxa vida, né? Ruth, uma mulher que de Deus, uma mulher que se encontrou, voltou para a terra, voltou para Belém. Mas vamos ler aqui para você ver como foi no livro de Ruth. Nós estamos em Juízes, é só um pouquinho para frente, no livro de Ruth, para nós ver o que Ruth passou com Noemi. Em nome de Jesus. O que Ruth passou com Noemi. Olha só aqui. No capítulo 1. No versículo 17. Ruth capítulo 1, versículo 17. Ruth capítulo 1, versículo 17. Onde quer que morrereis, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se há outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Olha a aliança que Ruth fez. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvido para ir com ela, deixou de falar na situação. Assim, pois, foram ambas até chegar a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e dizia: não é esta Noemi? Porém ela lhe dizia: não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Olha o que ela falou no versículo 21. Cheia eu parti, porém vazio o Senhor me fez tornar. Agora você veja bem, você volta vazia. A mulher declara aqui que saiu cheia de Belém, voltou vazia para o lugar da onde saiu, ainda voltou com uma moabita. Aí essa moabita que voltou com ela não conhecia Belém, nem sabia, não tinha uma característica com Deus de Israel, teve que ter uma formação na vida de Ruth. Por isso que toda semana nós falamos, pessoas mais novas precisam de sacerdote, pessoas mais novas precisam de uma pessoa experiente do lado para ensinar, para explicar, para orientar, para organizar, porque é uma pessoa praticamente que não tem uma orientação. Se a pessoa não tiver uma pessoa para explicar, a pessoa se perde. É por isso que eu usei o termo de uma pessoa idosa. Ela chega a uma certa idade, ela precisa de pessoas boas para cuidar. Remédio na hora certa, tudo na hora certa, que semana passada a gente viu e estava acompanhando isso. O cuidado que tem. E quando nós lemos em Filipenses capítulo 2, fala a respeito do conforto, a respeito daquilo que o Espírito Santo faz. E nós vimos que por causa do juiz que estava julgando a terra, um homem resolveu juntar toda a família, saiu do lugar de Deus, saiu daquele lugar que Deus poderia fazer além daquilo que pensava. Achou que na visão dele era melhor, saiu debaixo daquela visão, perdeu filhos, ele também foi embora e ficou uma pessoa sozinha. Aí, ontem de madrugada eu estava estudando o texto. Quando acontecem umas coisas dessas, se a pessoa pelo menos, irmão, sabe que errou, se a pessoa volta para consertar, Deus pode mudar a história. Porque aqui nós vimos uma história de uma mulher que perdeu tudo, e depois de 10 anos Deus mudou a vida dela, e hoje praticamente
Você já pensou você esperar, você perder tudo, você esperar 10 anos para Deus fazer alguma coisa? Imagine. E aí, nós olhamos o texto, tudo o que aconteceu na vida dessa mulher depois de 10 anos, foi através da mulher que Ruth, que ela levou de volta. Através das pessoas que ela levou de volta. Através da vida de Ruth, ela foi abençoada de novo. Eu sempre falo na igreja, existem pessoas nas nossas vidas que é bênção, mas existem pessoas que é maldição. E a gente às vezes precisa aprender a ter discernimento daquilo que está ao lado da gente. Depende da pessoa que está do teu lado, você vai ser próspero, você prospera, você vai adquirir bens, você vai ter coisa. A tua vida espiritual, você vai ter uma vida espiritual excelente. Mas depende da pessoa que está do teu lado, você perde a vida espiritual, você também se perde na vida material. Isto é bíblico. A gente, cada um de nós aqui, temos pais e temos mães diferentes. O seu pai, a sua mãe, por exemplo, no meu caso, meu pai e minha mãe, pai e mãe a gente não escolhe. Não tem como você escolher e falar, não escolhe. Agora, a amizade você tem que escolher. É igualzinho, até com quem vai casar você tem que escolher. Agora, se nascer de um pai, nascer de uma mãe, não tem como você escolher. Mas casamento você escolhe. Amizade você escolhe. Porque a Bíblia nos relata que Deus, tudo Ele mostra. Olha, está assim. Ó, está podre aqui. Aqui não presta, está rasgado aqui. Está aqui. É uma escolha. Tem muita prioridade que nós temos direito de escolher. Nós temos. Mas pai e mãe nós não temos direito de escolher. Nós encontramos aqui no texto que Ruth escolheu voltar com Noemi. Ela voltou. Em um dia ela virou fazendeira, virou dona de tudo e arrumou um casamento que muitas pessoas que estavam lá não conseguiram. E ainda abençoou a vida de Noemi. Mas na Bíblia também nós encontramos pessoas que ficou do lado dele. Nós encontramos na Bíblia o caso de Josafá. Fez uma aliança com Acabe, porque Acabe tinha casado com Jezabel. Jezabel era uma mulher que matava os profetas de Deus. O dia que Josafá e o Josafá ganhou guerra, cantando, irmão. A congregação cantando, ganhou guerra no louvor. O dia que ele fez uma aliança com Acabe, Deus desgostou da vida de Josafá. E dali para frente a vida dele virou um inferno. A gente vê pessoas que você ficar perto, a tua vida é uma bênção. Tem pessoas que você ficar perto, a tua vida vira uma maldição. Na Bíblia nós encontramos pessoas, Davi dependia do profeta para fazer qualquer coisa. O dia que Davi fez as coisas sem um profeta, ele arruinou o ministério dele, entrou dentro da casa dele um pecado tão ruim, porque ele tinha Samuel que orientava. Porque Samuel tinha 3 ministérios, era juiz e profeta, e além do mais, desses 3 ministérios que Samuel tinha, juiz e profeta e sacerdote, ele era ministro. Então Deus sempre levantava um juiz. Por isso que nós estamos ministrando sobre o juiz. Nós muitas vezes precisamos do juízo de Deus. Tem coisas que não é nós que vamos julgar, o juízo de Deus. E no juízo de Deus tem que aprender a esperar. Quantas pessoas que fez coisas por visão própria, fez coisas por conta própria, fez coisas porque acha que é melhor, vou fazer do meu jeito, e às vezes no fim acaba sem nada. E o pior não é acabar, o pior é quando acaba sem nada. E depois, para começar, a gente sempre tem falado, talvez quando você vai começar você não vai ter mais as oportunidades que te deram que vai ter. Talvez, eu já vi coisas assim perante o Evangelho que serve de lição, não só para mim, mas serve de lição para a vida do dia a dia. Porque as pessoas esquecem de pensar no futuro. As pessoas só pensam no momento. O momento é bom, mas o momento passa. E o futuro, se não tiver uma estrutura para o futuro, fica perdido. E nesse texto aqui de Ruth que nós encontramos, nós podemos entender que nem todas as pessoas, irmão, nem todas as pessoas que estão do nosso lado é bênção. É impressionante, nem todas as pessoas que estão do nosso lado é bênção.
Existem pessoas que têm tanta influências de coisas ruins na vida dele, que aquilo que está na vida da pessoa não serve para nós de nada. Não serve. Nós vemos no caso, Jesus escolheu 11. Jesus, na última Santa Ceia, Jesus falou que na mesa tinha um traidor. E os 12 começaram a se perguntar assim: Deus, é eu, Senhor, é eu, Senhor. E Jesus ministrando falou: aquele que molha o pão, na onde eu estou molhando para comer, esse vai, como se diz, chutar meu calcanhar. E Jesus olhou bem naquela situação, que Judas tomou a conversa, e Jesus falou para ele: olha, Judas, o que tem que fazer, faça logo. A visão de Judas não era boa, porque Judas traiu Jesus por causa de 30 moedas. 30 moedas Judas traiu, porque o dinheiro se ele entrar no coração do ser humano, acabou. Dinheiro se entrar no coração do ser humano, porque dinheiro dá poder. Quando dá poder, esquece de Deus. O dinheiro dá poder e a pessoa esquece de Deus. E a Bíblia diz que Deus deixou bem claro que não dá a glória dele para ninguém. Então Deus diz que não pode amar a Deus e a mamon. Não pode amar a Deus e o dinheiro. E a gente começa a perceber que no livro de Juízes, de onde nós saímos, as pessoas tinham apertos, tinham fome, e Deus tinha preparado um juiz para fazer o julgamento das pessoas. Deus tinha levantado um juiz para trabalhar, tirar aquelas pessoas da situação. Mas Elimeleque achou melhor peregrinar, sair daquele local, procurar outros campos. E a Bíblia diz que ele foi para um lugar, chegou nesse lugar, ele perdeu a vida, e os filhos também se perderam. A gente fica olhando a Bíblia, às vezes ela mostra algumas coisas para nós. Às vezes nós estamos num certo posicionamento, às vezes nós achamos que não está bom. Às vezes nós olhamos, achamos que não, eu preciso dar um jeito na minha vida. Mas ninguém consegue melhorar de vida sem Deus. Eu já vi pastores perder casa, pastores perder bens, já vi pastores perder casamentos. E não é casamentos de um ano não, é casamento de 10, 15 anos. Acabar em nada. Em nada. Porque às vezes o dinheiro toma conta, porque às vezes as pessoas acham que a igreja é feita por um pastor só. Não, a igreja não é feita para uma pessoa sozinha. A igreja é feita para o corpo da igreja. Quantas mulheres missionárias que acabou com o casamento, que perdeu o marido porque achavam que fazer as coisas na igreja era mais importante do que deixar a comida pronta para o marido, deixar a roupa lavada, deixar o café das crianças. Ainda pegava no microfone e falava: irmão, só Deus sabe como é que está lá em casa, deixei tudo lá porque eu estou fazendo para Deus. Fez tanta coisa para Deus que perdeu o casamento, perdeu a família. Falta de sabedoria. Nós, às vezes, nós fazemos jejum parcial. Eu conheço um monte de pessoas que hoje está com câncer no estômago, com úlcera, com um monte de problema no estômago, porque fazia jejum prolongado de 2, 3 dias, sem comer nada, sem beber nada, e dizia que fazia para Deus. Agora, como que você pode fazer um negócio para Deus e Deus te põe um câncer no estômago? Falta de sabedoria. Porque às vezes tem pessoas que querem fazer um tanto de coisa, a pessoa quer ser tão santo, que às vezes a santidade da pessoa acaba em maldição. Em vez de ser bênção, acaba em maldição. Falta de sabedoria. E Deus ensina todas as coisas. Nós olhamos o texto desse homem, de Elimeleque, marido de Noemi, saiu de um lugar, porque estava tendo fome. Deus levantou um juiz, teve uma própria visão. Quantas pessoas que têm perdido um monte de coisa, porque levanta uma visão, faz uma coisa na própria visão. Nós encontramos o caso de Saul, perdeu a igreja, porque olhou embaixo de uma visão só pensou naquilo. Então, muitas vezes, a gente temos que fazer uma reflexão das nossas vidas. Todos nós que estamos aqui, seja na parte boa ou na parte ruim, cada um de nós
daqui a pouquinho nós vamos terminar. Cada um de nós vai ter um convite para entrar, irmão. Cada um de nós vai entrar dentro da sua casa. Cada um de nós vai entrar, você vai ter sua cama. E essa semana a gente vê a respeito daquele campus dos refugiados. Você fica olhando aquela lona coberta daquele campo, não tem cama, não tem sofá, não tem fogão, não tem nada. O campo de refúgio. E só tem aquilo, hein? Não tem outro lugar. As pessoas ali, aí você vê crianças chorando, e você vê mãe sorrindo ainda, você vê pai ali naquela situação, desempregado. A parte da África do Sul, quando o avião joga alimentos, você vê as crianças brigando com o caroço de arroz no meio da pedra, o caroço de arroz, porque aquilo quando joga, antes de chegar na mão, já tem um pulando em cima do outro, que aquilo espalha assim, ó. Aí um começa a catar grão por grão para juntar. E às vezes aqui a gente, todo dia estou na pracinha, as pessoas jogam comida fora aí na pracinha, comida. Dizem que o nosso lixo do brasileiro é o segundo lixo mais rico do mundo. Você já pensou? Se nós é o segundo lixo mais rico do mundo, imagina essa situação dessas pessoas que estão lá. Aqui na caçamba nós olhamos, as pessoas jogam de fardo de pão, jogam salada, muita coisa. E a gente, quando vê uma situação dessa em outros lugares, lá não tem. Lá não tem. Ainda na terça-feira, um pacote de macarrão lá é R$16. Só come esse macarrão. E outra, a gente vai aqui no Grimaldi, nós olhamos nas vitrines, nós vimos coisas que você fica encantado. Lá, o macarrão é na vitrine, é como se fosse shopping. As pessoas olham para aquele macarrão e desejam comer aquele macarrão. Aqui, você vai ali, você compra o miojo, 70 centavos o miojo. Lá não tem o miojo. R$16 um pacote de macarrão lá. E só come aquela pessoa que tem uma vez no mês. Aqui você sai agora, se você quiser comer macarrão o dia inteiro, o ano inteiro, você tem como comer esse macarrão. Por isso que nós pegamos o texto da onde se há algum conforto. Por isso que hoje o evangelho no Brasil está difícil. As pessoas têm tudo, então não precisa de Deus. Para quê? Tem comida, tem bebida, tem moradia, tem tudo, tem tudo. Nós estamos vendo aí o protesto na rua. Se você vai fazer protesto por uma coisa, como é que você vai destruir? Você vai fazer protestos para melhora, como é que você vai roubar? Porque a gente que está de fora, imagine eu e você que nós temos uma loja, ou eu e você que temos dono de alguma coisa, aí você chega no outro dia, está tudo arrombado, a mercadoria que você tem levou embora, quebrou, tirou tudo. Como que você se sente? E aí, é aquilo que nós vivemos. Enquanto um tem fome, tem outros que não têm. Tem pessoas que vão no protesto para soltar bomba. Essa semana pegaram um estilingue que estava lá dando estilingada em todo mundo, roubando de saco. E aí, você acha que isso aí Deus vai aprovando? Não vai. Não vai. Vai ficando pior. Porque para fazer alguma coisa tem que ter direção, tem que ter visão. Precisa de pessoas formadas, precisa de pessoas orientadas para fazer. Está fazendo um protesto, mas está roubando, tirando o que é dos outros. E às vezes, se não tiver cuidado, tira até o que é meu, o que é seu. Nós estamos vivendo momentos que as senhoras depois de 55 anos não podem sair na rua mais, porque agora é aquela epidemia de roubar as velhinhas. Elas não podem mais sair na rua. Eles viram uma velhinha com a sacola, já querem roubar.
E vai chegando uma certa hora que as pessoas vão se trancando e não saem. A pessoa vai viver. Hoje é interessante. As pessoas de bens ficam trancadas e as pessoas que não têm comprometimento com nada está solto. Por isso que nós vemos aqui, se há algum conforto, se há algum afeto, que seja do Espírito Santo de Deus, porque saiu disso não tem, é mentira. E a gente precisa de Deus todos os dias, para que Deus julgue as nossas vidas, para que Deus não deixe que nem eu nem você se percas e aquilo que tem, e aquilo que você tem, seja pouquinho, mas não deixa que o diabo leva, porque o diabo ele não dá, ele tira. Às vezes você tem alguma coisa, você pensa que não é nada, mas fica sem ele para você ver. Fica sem ele para você ver. Porque tem muitas coisas que às vezes nós olhamos, nós não valorizamos. Porque nós achamos, eu não tenho nada mesmo, isso aí tanto faz, tanto fez. Mas fica sem nada para você ver. Às vezes o que eu e você temos, você tem que ver o que foi que você passou para você chegar ali. Você tem que ver humilhação, pessoas que não acreditou, pessoas que não te davam nada, pessoas que falaram que você não era capaz, aí você consegue alguma coisa, porque você pode ter certeza, quando você começa a crescer, ter alguma coisa, existe um monte de pessoas que ficam olhando, mas que jeito? Esse dinheiro não sei. Parece que quando você não tem nada, você não é abençoado, aí você começa a ter roubado. Eles querem tirar e tira até o que você tem no olho. Então a gente muitas vezes tem que tomar muito cuidado. Eu sempre ministro na igreja, não canso de falar. Até pessoas para você pôr dentro da sua casa. Até pessoas para você pôr dentro da sua casa. Tem que ser na direção de Deus. Porque do mesmo jeito que existem pessoas que têm um coração bom, tem pessoas que têm coração ruim. Porque o dia que Salomão abriu a porta do templo e colocou a rainha de Sabá dentro do templo, que ele abriu o coração, que ele confessou, foi a hora que ele pecou. Porque pessoas ruins, ele não te passa nada positivo, só te passa coisas negativas. Por isso que eu ministrei. Você ter pai e ter mãe, você não escolhe, mas pessoas para você ser amigos, pessoas para você ser amigas, pessoas para você compartilhar aquilo que você tem que escolher. Tem que escolher, porque o dia que Josafá fez uma aliança com Acabe, o dia, nós sabemos, nós já ministrou aqui, o dia que Geazi fez uma aliança com Naamã, ele pegou lepra. Pegou lepra. Então a gente às vezes temos que ter sabedoria com quem. Você sabia que até projeto e planos, tem pessoas que você não pode falar teu projeto, não pode falar planos. Se Deus me livre, você sabia que até o dinheiro que você for receber, depende da pessoa que você vai falar, já fala, não, fulano, não, ele vai lá amanhã, ele vai receber amanhã, parece que vai receber tanto. Se a pessoa tiver um olho ruim, ele arruma alguém para te roubar. Ele não vai, mas manda alguém para roubar, porque a pessoa tem capacidade de fazer isso. A pessoa é ruim, a pessoa tem capacidade. A pessoa fala, porque às vezes você comenta alguma coisa de bom na tua vida que tem para você, tem pessoas que ficam, ele saiu hoje mais cedo, é porque ele não foi receber dinheiro. Às vezes aquilo que é particular seu, quantas pessoas que é roubado no banco, pessoas que já foi seguido do lugar onde mora o dia da aposentadoria, fica sabendo o dia que a pessoa vai aposentar, pessoa cega a pessoa e toma dinheiro. Você já pensou? Aposentadoria, não sei se é quem recebe um salário mínimo, é 700 ou alguma coisa. Você já espera 30 dias para receber esse bendito 700. Aí na hora que você está vindo, na hora que você vai pegar, você é roubado. Aí você esperou 30 dias para pegar 700. Aí você vai esperar mais 60 dias para você pôr a mão em 700. E tem pessoas que às vezes não valorizam isso, mas fica sem isso para você ver a falta que te faz. Pode ser pouquinho, mas faz falta, porque a Bíblia diz, pouco com Deus é muito, muito sem Deus não é nada. E a gente às vezes temos que tomar cuidado do patamar daquilo que nós temos, para que nós não percamos, que foi o caso que aconteceu com Elimeleque e sua família.
O caso que Paulo ministrou em Filipenses capítulo 2, a respeito daquilo que nós temos, e se nós não tiver cuidado daquilo que nós temos, e se nós não colocar Deus como prioridade, é difícil. É difícil. Deus é prioridade em tudo que nós temos. Porque nós já vamos dar um encerramento. Cada um de nós tem um biomguinho para entrar. Cada um de nós vai entrar na sua casa. Cada um de nós vai entrar. Cada um de nós vai entrar, você vai ficar à vontade. Imagina uma hora dessa. Quem está morando em tenda, aquelas lonas cobertas assim, ó, vasinho em cima. Aí a família